Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos estudar gramática hoje, né? E vamos corrigir as para 22, 24 e 25 do livro de português Trilhas, que é a estrutura das palavras. Leia a seguir as estrofes de um poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, a ideia central dessa estrofe é que o poeta é um intérprete, um ator, um simulador, às vezes dos próprios sentimentos. Aí ele começa assim: em sua opinião, por que o poeta pode ser chamado fingidor? Porque ele pode tratar de sua dor e de seus próprios sentimentos, fingindo não serem seus, mas de outras pessoas. Aí na letra B tá assim: de acordo com essas estrofes, o poeta pode expressar tanto os seus sentimentos quanto os sentimentos de outras pessoas. Então é a segunda opção aqui, tá? A segunda alternativa. A parte que se repete das palavras finge... Não. Número 2. Observe a escrita das palavras fingidor, finge e fingir. E responda o que há em comum entre elas. Então, olha só. É o finge, até o G, tá? Que tem em todas elas. Tem fingidor, tem finge e tem fingir, tá? Isso aqui é o radical da palavra. A parte que se repete nas palavras fingidor, finge, fingir, contém o significado básico da palavra e é também sua parte principal. Toda palavra é composta de pequenas partes portadoras de sentido denominadas morfemas. O morfema que contém o significado básico da palavra é chamado radical. Então, esse morfema aqui, tá? É chamado de radical. Veja, finge. Finge radical, a palavra toda, né? Finge mais o E vai dar o morfema. A palavra finge é formada pelos morfemas finge, até o G, que é o radical, e o E, que indica o momento da ação expressa por essa palavra, que é o presente, né? É o verbo fingir. Prefixo e sufixo, né? Que nós já vimos isso, né? Então, olha só, há morfemas que aparecem antes do radical e há morfemas que aparecem depois do radical. Então, na palavra aqui, só vou fazer aqui, depois eu apago, ó. Remontar. Tá? Então, eu tenho aqui o re, que é o prefixo, e o montar, que é o radical. Agora, montável, olha, montável, tá? Então, até o T, eu tenho radical. O vel é o sufixo. Então, os morfemas que se juntam ao radical recebem o nome de afixos. Os afixos que aparecem antes do radical é o prefixo. E os afixos que aparecem depois do radical é o sufixo. Tá? Isso aqui só para relembrar da aula passada. Agora, as desinências. A morfema que se junta ao radical para indicar a flexão das palavras, se elas estão no masculino ou se elas estão no feminino, ou se elas são plural ou se elas são singular. Então, na palavra menino, tá? Esse o aqui, ele me diz que essa palavra é masculina, tá? Se eu colocar um azinho, ele vai me dizer que essa palavra é feminino. Se eu colocar um S, tá? Esse S vai dizer que a palavra está no plural. Se eu tirar o S, ele vai me dizer que a palavra está no singular. Então, essas são as desinências, tá? Agora, tem a desinência nominal e tem a desinência verbal. A desinência nominal é quando você, com aquilo que eu mostrei aqui, ó, isso aqui é uma desinência nominal porque está vindo do nome, de um substantivo, tá? E tem a desinência verbal que vem de verbo, que pode ser essa daqui, por exemplo. Cantava, tá? O vá aqui é uma desinência verbal, porque ela me diz que esse verbo aí está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, é desinência verbal. Eu tenho a vogal temática, tá? A vogal temática é essa vogalzinha aqui, ó. Tá? Ela me diz em que se o verbo está na primeira pessoa, tá? Ou o verbo está na segunda pessoa ou na terceira pessoa, né? Então, terminado em AR, tá? Ou pode terminado em R, ou terminado em IR, tá? Essa é a vogal temática dos verbos, tá? Então, isso tudo aqui eu expliquei na aula passada, não foi? Bom, vamos lá.
Então, a vogal temática, ela indica a conjugação dos verbos. Então, se termina em AR, primeira conjugação, se termina em R, segunda conjugação, e termina em R, terceira conjugação. A vogal e o consoante de ligação, tá? É para você, por exemplo, a palavra café, na café, tem palavra, e a palavra cultura, tá? E eu quero formar a palavra cafeicultura. Eu tenho que acrescentar um izinho aqui, ó, que é a vogal de ligação que vai ligar, tá? E vai formar uma palavra só, cafeicultura. Essa é a vogal de ligação. Agora tenho a consoante de ligação, ó, paulada, ó, paulada. Tá? Para eu formar a palavra paulada, eu tenho que botar um L aqui no meio, que é a consoante de ligação. Tá? Eu formei a palavra paulada. Então, existe vogal e consoante de ligação. Aí vamos para as atividades. Lê, tire a seguir e responda as questões. Eu cheguei agora neste mundo, não sei quem sou. Sou um careca despreparado. Pronto. Ei, você é um calouro. Tá tudo pintado, né? Porque os calouros, geralmente na faculdade, quando é primeiro dia de aula, eles são todos pintados. Aí tá aqui, calouro é um aluno recém-chegado a uma instituição de ensino ou que ainda cursa o primeiro ano. Por que o rosto do bebê que acabou de chegar ao mundo foi pintado? Porque a outra criança o caracterizou de calouro. E os calouros costumam ter o rosto pintado ao serem recebidos das faculdades. Aquilo que eu falei, né? Então, letra B. O que há em comum entre o bebê que acabou de chegar ao mundo e o calouro? Os sentimentos de insegurança, estranhamento e dúvida, né? Porque o bebê, ele é muito frágil, né? O bebê é super frágil, né? Então, vamos lá. Letra C. Como é classificado o morfema desde da palavra despreparado? Explique. É classificado como afixo e como está antes do radical, prepar, é denominado prefixo. Aquilo que eu falei para vocês, o que vem antes do radical é o prefixo. Letra D. Esse morfema altera o sentido da palavra? Explique. Sim, pois com o prefixo des, que é isso aqui, a palavra preparado passa a ter sentido contrário, isto é, de não estar preparado. Que é o não, tá, gente? Que é o não. De não estar preparado. Aí vamos para o número 2. Siga o exemplo e faça a separação mórfica das palavras a seguir, classificando os morfemas que as compõem. Aí tem aqui sorveteiro, sorvete, até o T, depois eiro. Sorvete, até o T é o radical, eiro é o sufixo. Então, eu vi a palavra valoroso. Então, eu tenho aqui, ó, valor é o radical, até o R é radical, o oso é o sufixo. Letra B, a palavra gostássemos. Goste, até o T é radical. O A é a vogal temática, os dois SE e o MOS são desinências verbais. Essa aqui é modo temporal e essa aqui é número pessoal. Depois tem a palavra imperfeito. O IN é o prefixo, o perfeito até o T é o radical, o O é desinência nominal, né? Porque você tem imperfeita e imperfeito, tá? Letra D. Vendemos. Até o D é o radical, o E é vogal temática e o MOS é desinência verbal, que é a desinência número pessoal, que é para dizer se o verbo está na primeira pessoa do plural. Letra E. Infelizmente. O IN é prefixo, o feliz é o radical e o mente é o sufixo. Agora, número 3. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por palavras que sejam formadas por prefixo ou sufixo e apresentem o mesmo sentido. Letra A. Ele não está feliz. Ele está infeliz. Letra B. Conheci uma plantação de café. Conheci um cafezal. Fui à oficina de bicicletas. Fui à bicicletaria. Tá? E aí nós terminamos de corrigir os exercícios. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula.